Oi? Rafinha. Oi. Ó, seu adesivo, consegue ver? Consigo. O do Ítalo também. Deixa eu pegar o do Ítalo, que eu li a história dele, ficou bem legal, Ítalo, a sua história assustadora. Ó, Ítalo. Viu? O Campo Assombrado, né? Né, Ítalo? Bom, vamos ver semana que vem o que vai sair. Alguém não tinha visto o adesivo? Todo mundo viu, né? Quem eu coloquei? A Isadora. Eu ainda não tenho, prof. Eu também não. Já tem sim, Manu, ó, já coloquei naquele dia. Tem muitos adesivos para pôr para vocês. Muitos. Então, tem que caprichar nas histórias. Ó. Montão deles. Caprichem. Mais um aqui que caiu. Então, vamos lá. Nós vamos começar com a nossa página. Essa boca aberta é porque ficou admirada em tanto adesivo, Ítalo? A prof ganhou bastante adesivo. Vamos lá. Deixa eu colocar o Lucas. A gente vai ler a página 97, que era do nosso livro de português, Mulião Gavião. Vamos fazer as atividades e depois vamos ver quem não fez a história para falar ou comentar o que fez, né? Para a gente lembrar de não esquecer, tá bom? Falta ainda algumas pessoas. Posso começar lendo? Só um pouquinho, Manu, só deixa para colocar mais. Deixa eu ver. Deu. Vamos lá, Manu, então. Oi, Georgia e Rafinha. Hoje são vocês duas que estão juntas? Sim. Legal. Então, vamos lá. Oi, prof. Oi, Maria Luísa. O computador não Oi, Gabi. carregando e acabou a bateria. Eu tô te ouvindo, Roger, tá? Só não tô te vendo. Eu sei, mas ele não estava carregando, acabou a bateria. A gente colocou para carregar agora. Por isso que eu sei. Ah, ok, querido. Então, vamos lá. Página 97. De olho no texto. Oi, Davi. Oi. Tudo bom, querido? Uhum. Ok. Então, página 97 do livro de português. De olho no texto. Fala, Manu. Só deixa a prof explicar, Manu. Ó, essa atividade, uma escritora escreveu o texto, mas não fez o final da história. Então, ela deixou para vocês terminarem a história. Que final você daria para essa história? Para que a história fique com sentido, vocês precisam prestar atenção no contexto. O que está acontecendo na história? Para poder fazer o final dela, tá bom? Então, a gente tem todo o início até metade da história e o final ficou para vocês terminarem. Vamos ver, então. A Manu vai começar a ler, depois eu vou pedir para alguém continuar, tá? Então, presta atenção. Manu. Há muito e muito anos. Há muitos Anos. É muitos, querida. Há muitos e muitos anos. Na primavera do universo. Quando O universo. Tudo o que existe na
terra. Era jovem. Duas irmãs caminhavam pelos campos coberto de cobertos de belíssimas flores. Saciavam a fome com as deliciosas raízes que tiravam da terra. Isso. Então, tinham duas irmãs que caminhavam pelos campos cobertos de belíssimas flores e saciavam a fome, ou seja, matavam a sua fome com as deliciosas raízes que tiravam da terra. Maia Almeida, pode continuar, querida? Bevenuti, depois você, tá? Maia Almeida, travou sua câmera? Maia Bevenuti, continua, querida? Certa vez, ao anoitecer, uma das meninas abaixou-se para colher uma flor que chamou sua atenção por ser maior do que todas as outras. Ao observar as pétalas, viu estampada numa delas o rostinho de um bebê. A carinha era tão bonita que a menina arrancou um pedaço de cada casca de árvore e com ele fez uma caixinha onde guardou a flor. Era como Ah, tá bom, Maia, querida. Tá bom, querida. Continua, Julieta. Era. Obrigada, Maia. Era como se ao florescer. Se a flor fosse Se a flor fosse seu grande tesouro e ele quisesse protegê-lo, pois a caixa num galho de árvore todas as tardes depois do passeio. Aí ia visitá-la. Tá bom, Ju. Alice continua, querida. E não contou o segredo para a irmã. Acontece que lentamente a flor foi se
transformando num grande Garotinho. que a cada dia ficava mais forte e saudável. Obrigada, Noah, querido. Pode continuar. Mais forte e saudável. Davi, você pode continuar? Posso. O verão terminou com a chegada do outono. As noites começaram a esfriar e a criança a enfraquecer. Seu rostinho afinou. A menina Encontrou uma coberta feita de pelo de animal e agasalhou o bebê Flor. o bebê Flor. Agasalhou o bebê Flor. Nada a ver. Lucas, pode continuar, querido. Obrigada, Davi. Lucas, querido, você pode continuar. Isadora, página 98 do livro. Lucas, tá travado? E ela contou à irmã sobre seu estranho filhinho. A irmã ficou muito feliz. Como a novidade, juntas cuidaram do garotinho com toda a dedicação. Conforme ele foi crescendo, as duas o ensinaram a falar, cantar, passar e alimentar-se. Isso. Então, segundo ano, ó, a história não tem um final. Conta a história, então, que haviam duas irmãs que viviam numa terra bem distante, que colhiam raízes para se alimentar. Um dia, uma delas encontrou essa flor, e em uma das pétalas tinha o rostinho de um bebê. E ela ficou cuidando dessa florzinha, guardou ele numa caixinha e levava ele para passear. Foi dando comidinha, ensinou ele a falar e até alimentar-se. E ele foi crescendo. Aí, um dia, ela contou para a irmã. Agora, o que vai acontecer com esse bebê? Com esse bebê Flor? A história não está terminada. O que vai acontecer com ele são vocês que irão contar, ok? Alguém, por acaso, já fez a atividade? Já adiantou essa atividade ou não? Maia, você já fez o final da história? Eu fiz hoje de manhã. Então, a Maia e a Rafinha vão ler o que elas escreveram. Então, vocês, segundo ano, vai pegar o seu caderno para terminar essa história, o caderno de português para terminar a história, tá? Pode pôr o título e escreve o final, para a gente ver como é que vai ficar o final de vocês. Mulian, o Gavião. Pensa no título da história, ó. Mulian, o Gavião. Por que será que aparece a palavra gavião no título, hein? Quem será o Mulian? Eu ainda não fiz. Tá. Então, quem será o Mulian? Eu vou pensar em escrever. Eu não entendi nada. Você pode ficar no final da aula para conversar com você? Pode, Alice. Isabela, qual é a dúvida?
Eu não entendi o que a pessoa falou. Assim, Isabela, ó, a história vai ser no final, tá? Vocês precisam, o que está escrito ali? Acompanhe a leitura em uma folha à parte, escreva um final bem interessante. Depois você vai ler para a classe. Então, vocês irão escrever o final da história, que está sem o final. Como é que vocês pensam, o que vocês pensam que vai acontecer com esse personagem? Mulian ou Gavião? No caderno, eu vou fazer história no caderno que eu fiz a minha outra história? Não, Isa, você vai fazer no caderno normal de português, tá? Se quiser, pode até ser no de caligrafia, porque é só o final da história. Você vai escrever tudo. Tá? A gente vai fazer Ou tudo no- na aula? Pode começar, Roger. Enquanto isso, a Maia Bevenuti vai ler a dela, que ela já fez. O Ítalo já fez, Ítalo não? Então, cada um, o Noah fez? Noah, Ô, prof, só um pouquinho, eu Maia. acho que eu... Noah, você fez, querido? Maia, pode falar que eu acho que o Noah travou a internet. Ô, prof, eu acho que eu me confundi, porque eu acho que eu não fiz essa. Tá, então a gente vai pegar, todo mundo vai pegar o caderno de português ou uma folha para escrever o final. Antes, eu quero que vocês pensem, Alice, Julieta, o Roger, presta atenção, ó. Eu quero que vocês pensem como é que poderia terminar essa história. Vamos ver algumas questões aqui, ó. Por que será que o título se chama Mulian e aparece a palavra gavião? Tem um mistério aí no meio para vocês pensarem no final, hein? Eu vou fazer isso. O que vocês acham que Mulian ou Gavião tem a ver com o Menino Flor? Tudo bem eu fazer um final trágico? Eu não sei, o final da história é seu, só que tem que combinar com o enredo, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, escrevendo, eu vou ler uma vez a história sem interrupções, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo e escrever um final. O final tem que ser pelo menos um parágrafo, ok? Prof, desculpa eu ter faltado ontem. Isadora, não tem problema, querida. Depois a gente conversa, tá? Pode ser? Vamos pegar o caderninho para a gente fazer. Fala, Kalel. Kalel? Não, não tem que escrever a pergunta. Você só vai escrever o final. Não tem que fazer pergunta nem A nem B, tá? Escrever o final da história, um parágrafo. Você pode colocar Mulião, Gavião e escrever o final da história. Mas aonde que é para escrever? Gente, no caderno de português, ou se preferir, pode ser no caderno de caligrafia. Eu vou fazer numa folha, depois vou passar uma fita e fazer isso daqui nela, ó. Dobrar ela assim no meio. Tá, Roger, uma fita não dá. Se você for fazer uma folha, depois você cola no caderno de português, tá? Se você quer colocar no caderno, tá bem? Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Fala, Alice. É para fazer a continuação aonde? Aqui do lado da escrita do ponto que ela parou, ou é para fazer no caderno de português? Gente, no caderno de português, a prof está falando desde o começo. No caderno de português, ou, se preferir, pode ser no caderno de caligrafia também, tá? Eu vou ler a história para vocês prestarem atenção na sequência, para não se perderem no final, ok? Vão pensando no final dela. Mulian ou Gavião. Há muitos e muitos anos, na primavera do universo, quando tudo que existia na Terra era jovem, duas irmãs caminhavam pelos campos cobertos de belíssimas flores. Saciavam a fome com as deliciosas raízes que tiravam da terra. Certa vez, ao anoitecer, uma das meninas abaixou-se para colher uma flor que chamou sua atenção, por ser maior que todas as outras.
Ao observar as pétalas, viu estampada numa delas o rostinho de um bebê. A carinha era tão bonita que a menina arrancou um pedaço de casca de árvore e com ele fez uma caixinha, que guardou a flor. Era como se a flor fosse seu grande tesouro e ela quisesse protegê-lo. Pôs numa caixa num galho de árvore. Todas as tardes, depois do passeio, ia visitá-la. E não contou o segredo para sua irmã. Acontece que, lentamente, a flor foi se transformando num garotinho, que a cada dia ficava mais forte e saudável. O verão terminou. Com a chegada do outono, as noites começaram a esfriar e a criança a enfraquecer. Seu rostinho afinou. A menina encontrou uma coberta feita de pele de animal e agasalhou o bebê Flor. Um dia, ela contou à irmã sobre o seu estranho filhinho, e a irmã ficou muito feliz com a novidade. Juntas, cuidaram do garotinho com toda a dedicação. Conforme ele foi crescendo, as duas o ensinaram a falar, cantar, caçar e alimentar-se. Agora, no final, vocês têm que escrever dizendo o que era o bebê Flor, se ele se transformou em alguma coisa, se ele ficou durante muito tempo com ela, ou se ele foi embora. Tá bom? Ele já sabia, ó, falar, cantar, caçar e alimentar-se sozinho. Aí, o que aconteceu? Eu não sei escrever. Não se faz no final da história. Você pode, Noah, ó, como é que poderia... Vamos pensar, viu? O que eu vou fazer? Olha só, vamos pensar assim, ó, um dia, quando já estava crescido, o que pode ter acontecido? Esse menino ou esse jovem Ah, tá. Então eu já sei o que eu vou escrever. transformou-se em alguma coisa ou fez alguma coisa. Prof, eu sei. Então, vão escrevendo para vocês lerem. Eu Vamos lá, vamos pensar. Já escreveu, Manu? Eu não sei se você vai gostar, mas é Tá. legal. Então, vamos lá. Tô pensando. Tá, mas vamos pensando e escrevendo, tá, Isa? Para dar tempo para todo mundo fazer, tá? O bebê Flor virou um humano muito saudável. Ah, e aí o que ele fez? Ficou morando com elas? Dá para fazer mais um final aí, contar mais detalhes. Tá. Ficou morando com elas, como é que era a vida deles, saíram, continuaram a explorar o mundo, não sei o que mais que poderia ser feito. Contou a história dele, de onde que ele veio, por que ele estava aí, dá para escrever mais coisas no final. A Manu me deu uma ótima ideia. Ó, viu? Então vamos lá. Prof, tem situação inicial, conflito e o que mais? Noah, Roger, não tem isso, querido, porque você só está fazendo o final. A situação inicial e o conflito já aconteceu. Agora você vai finalizar a história. Fazendo o quê? Não, Terminando a história. primeiro é situação inicial, depois conflito, E resolução. resolução. Você só vai escrever a resolução. Como é que terminou essa história? O que aconteceu com o bebê Flor depois que ele cresceu? Tá? Julieta, já pensou, querida, o que você vai escrever? Ô, prof, eu já sei o que eu vou escrever. Ótimo, Isabela, escreve para você ler. Ju, já pensou o que você vai escrever? E a Alice, já pensaram?
George e Rafa, já estão escrevendo o final? Eu já tô escrevendo, ela só tá Não. terminando. Olha, eu não tô achando borracha que eu fiz errado. Mas eu vou escrever isso. Como era muito frio mesmo com o cobertor, elas acharam um iaque morto. Então, demorou anos, mas conseguiram fazer um cobertor de pele de iaque para o bebê flor. Então, eles viveram muito felizes e quentinhos. Ô Roger, só que se demorou anos, esse bebê também foi crescendo durante esses anos, né? Provavelmente ele já se tornou um adulto ou um jovem, né? Um jovem adulto. Meio ano. Tá, você falou que demorou anos. Não, meio ano. Sim, mesmo assim o bebê foi crescendo. Será que ele continuou uma flor ou ele pode ter se transformado em outra coisa? Não vou fazer isso. Pensa, sem preguiça para escrever, Roger. Vamos lá, coloca essa cabecinha para fora. Eu gostei da ideia do iaque. A pele do iaque é quente. Eu gosto. Sim. Quem sabe ele se tornou um adulto e ajudou elas a caçar e ficou ajudando elas lá no mundo onde eles viviam. Não sei. Eu posso ler o meu final? Pode ler, Davi. O bebê flor se tornou uma árvore forte e lindo. Então se tornou o rei da floresta. Só isso. Legal, Davi. E descobriram qual é a árvore? O que ele dá a essa árvore? Se dar frutos ou se vai dar mais bebê flores? Prof, posso ler minha história? Ainda não só escrevi Dá isso. Isso, mas dá para pensar um pouquinho mais. O que essa árvore, por que ela era importante? Por que ele se tornou rei? Será que ele vai ter mais bebê flores? Ela tornou. Não porque ela tornou um rei. Porque ela criou uma fruta mais. Uma das frutas mais saudáveis da floresta. Legal, Davi. Então, conclui assim, tá? Escreve esse final aí, complementa. Bom, Maia. Prof, Mais? Só um pouquinho, Maia. Mais, Davi. mas essa fruta, ela é uma fruta que não existe. Eu tô pensando em um nome. Ok. Então, pensa aí, depois você conta o resto. Como é que ficou? Pode ser esse, um bem estranho, mas com bumbunganga. Ô, Roger, faça a sua história e deixa o Davi pensar na dele. Vamos lá, Roger. Vamos lá, Maia, querida, como é que ficou a sua? eu escrevi, ele cresceu e virou um jardineiro muito bom. O seu jardim era maravilhoso. Enfim. Ah, e o que ele plantava no jardim, Maia? Ele O plantava, que ele era? ele ajudava. Ó, só para pensar um pouquinho, ó. Esse era um bebê especial, era um bebê flor, não era uma coisa que se encontrava assim na floresta o tempo todo, era algo muito especial. Tá? Então ele deve ter algo especial para fazer também, para se tornar especial ou para fazer, né? Então pense em alguma coisa especial para escrever, ok? Tá legal, Maia, ficou bem legal a tua ideia, só acho que dá para só desenvolver um pouquinho mais, tá? Alguém mais já escreveu? Julieta e Alice, o que pensaram? A gente pensou em fazer que ele era um caçador, ele era um protetor da floresta para ninguém tacar fogo. Ah, que legal, era um guardião. Uhum.
Ele tinha crescido, tinha visto uma pessoa, e daí tacando fogo. Mas daí ele conseguiu apagar. Legal a ideia, se tornou um guardião da floresta. Muito bem. Só que, Pro, é que assim, a Julieta tá fazendo tarefa comigo porque ela esqueceu o livro no balé. Não tem problema, Julieta. Você pode fazer numa folhinha, depois só põe dentro do livro, tá? Tá bom. Quem mais teve ideias para conversar, para a gente poder ajudar? Quem mais teve ideias? Rafinha já terminou, querida? Eu, Pro. Você, Lucas? Prof, eu queria ler o que tá. É que eu não terminei, mas eu queria ler um pouquinho. Tá, vamos ouvir o Lucas. E aí vou escutar a Rafa, que eu tinha chamado ela primeiro, depois você, tá, Isa? Tá. Lucas, como é que ficou a sua ideia? Então, ó, conforme ele foi crescendo, as duas ensinaram a falar, cantar, caçar e alimentar-se. E aí? O menino gostava de ser chamado de Pen. O garoto, quem aventureiro. Ele adorava imitar o Tarzan. Subia nas árvores, vivia na natureza. Uma certa noite estava na floresta e foi picado por uma aranha venenosa. Depois disso, ele voltou a virar flor. Era a flor mais bonita da floresta. Legal. Já mudou o nome dele, era Mulian, não é mais Mulian. Agora é o Pedro? Ele gostava de ser chamado. De Pedro. Ah, entendi. Ele gostava. Ninguém pensou ainda, por que será que era Mulian o gavião? Será que ninguém pensou nessa... Por que o nome dele era Mulian o gavião? Rafa? A Rafa está escrevendo, então a Isa. Você pode chamar outra pessoa porque eu ainda não terminei? Ô, prof, Sim. eu posso ler no lugar da Rafa, que eu acrescentei bastante coisa aqui. Só deixa a Isa fazer a parte dela, Maia, que eu já te chamo novamente, tá? Tá. Isabela. Ô, prof, eu não terminei ainda, mas eu tá ficando legal. Ó, ele virou adulto e construiu uma casa. Um dia ele virou um humano e a casa estava à venda. Então ele comprou. E ele tinha vários poderes. Daí Acabou, Isa? Sim. Ok. Isa, ó, pensa bem. Não, é que, prof, eu vou escrever mais coisa. Tá, Isa, pensa de um jeito assim, ó. Como é que começa a história? Ó, há muitos e muitos anos, na primavera do universo, quando tudo que existia na Terra era jovem, lembra? As irmãs passeavam pelos campos de belíssimas flores, comiam raízes. Então, é uma história de fantasia, tá? De personagens de fantasias, né? Imagináveis, tá bom? Prof, posso ler o final? Tenta caminhar por esse lado da magia, tá? De coisas que podem acontecer. Prof, posso falar? Primeiro a Maia Almeida, que pediu para falar, depois eu chamo você, tá? O Noah e a Maria Luísa. Maia Almeida, o que você acrescentou? Então, eu vou desde o início.
explicar só para ter mais sentido. Sim. Ok. Ela cresceu e virou um jardineiro muito bom. E o seu jardim era maravilhoso. O que tinha naquele jardim? Era muitas flores, mas não era qualquer flor, não. Era flores bebês. Legal. Prof, posso ler? Flores bebês. É tipo Flores bebês. Legal. só falando uma pessoa. Prof, posso ler? Falando assim. Bem legal o meu final. O Noah e a Maria Luísa, tá, Manu? Espera a sua vez, querida. Noah. Ele achou um moço que trabalhava em construir máquinas. Ele falou para o moço tentar fazer em linha, para ver se dá certo. Ele tentou. Ele deu certo. Daí ele virou um moço bonito e corajoso. Ok, Noah. Vamos lá. Maria Luísa, querida, você. Certo dia, o garoto fez um pedido para as irmãs. Pediu para ir até a árvore onde ele foi cuidado por um tempo, pois sabia que iria encontrar por lá sua família. A partir desse dia, Julião voltou a morar no campo com sua família. Legal. Maria. Legal. Pode ser eu agora? Pode ser você, Manuela. O bebê Flor virou um humano muito saudável e ele morou com elas. E também ele falou tudo, toda a história para elas. E ele cresceu. E ele conheceu uma linda flor. E eles tiveram 5 flores, que depois viraram humanas. Fim. Legal, Manu. Eles tiveram 5 bebês flores e depois se tornaram humanas também. Bem. Prof, posso ler agora? Pode, Maia. Ítalo já acabou, querido. Depois a mãe ler também. Maia Bevenuti. O bebê Flor se transformou em um lindo gavião. Ficaram muito amigos e aprenderam a caçar e cuidar da natureza. Foi para por isso que ele veio ao mundo. Legal, Maia.
Muito legal. Ítalo? As meninas deram o nome do bebê de Mulian. O garoto chamou as meninas porque ele viu um gavião. O Mulian percebeu que conseguia virar um gavião e ele se despediu das meninas e foi com a família Gavião. E passava um ano, ele visitava as meninas. Legal, Ítalo. Muito bom. Quem mais? Quem mais terminou para ler? Isabela? Ele virou adulto e construiu uma casa. Um dia ele virou um humano e a casa estava à venda. Então ele comprou. E ele Um pouquinho mais alto, Thaisa, que não dá para te ouvir, querida. Não, aqui eu parei. Calma aí. Então ele comprou. Estava à venda, então ele comprou. E ele tinha vários poderes. E ele ficou rico e achou uma princesa e tiveram um filho e viveram felizes para sempre. Beisa, finalizou a história. Alguém terminou de escrever? Eu até já pensei no nome da Já, Davi, qual é o nome que você colocou? fruta saudável. Fruta saudável, mas não tem um nome específico. Tipo o nome dos seus feijões que você inventou, o Genosbildo e o Genosvaldo. Não tem um nome para fruta. É Gerosvaldo e Gerosvildo. Ah, Gerosvaldo e Gerosbildo, viu? Mas eu quase acertei ainda. Vamos ver. Kalel já fez o seu final, ou Roger? Não viveram felizes para sempre, bem agora. Ah, então qual é o seu final que viveram felizes para sempre, Roger? Tá pronto. Tá. Prof, tá bom Oi? assim? No final, tá bom assim pra ti? Tá ótimo. Você escreveu o final, ficou um final da história. Teve um sentido. Você conseguiu dar um sentido para o final da história. Tá bem legal. Tá? Gostei bastante. Teve uma sequência lógica, né? Você não saiu da história. Você conseguiu fechar a história certinho. Tá? E o meu, ficou bom? Ficou bom também, Maria. O importante é não sair do contexto da história, né? A gente prestar atenção no que aconteceu antes para poder terminar a história, ter uma sequência. Eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Vamos ver, Roger, se as 6 linhas fazem sentido com a história. Como ainda era frio com o cobertor, as meninas acharam um
Iaque morto. E demorou 4 meses, mas as meninas conseguiram tricotar a pele de Iaque e fizeram um cobertor quentinho e viveram quentinhos para sempre. Não sei, Roger, se a história era para viver só quentinhos para sempre. Eu acho que seu final não fechou. Eu ia colocar felizes para sempre. Não, mas não é a questão do final felizes para sempre, Roger, é que tu pegou um pedacinho da ideia do texto lá, que a menina fez uma pele para aquecer porque estava no inverno, né? Mas lembre-se que na história fala que não era só inverno, né? Eles não iam ficar aquecidos, tanto é que a história começa falando da primavera. O detalhe é que quando chegou o outono, ficou frio, tá? Tu entendeu o que a prof quer falar? A prof queria que tu escrevesse o que aconteceu com o garoto, o que ele se tornou depois que ele foi crescendo. Ele se tornou um adulto, virou uma árvore, ou ele se transformou em uma outra coisa e foi procurar os pais, porque afinal esses não eram os pais dele, né? Ele era um bebê ainda. O que aconteceu com ele? Entendeu, Roger? Que a prof quer, como é que a prof quer que você chegue lá no final? Ô, Pro, minha bateria tá acabando. Vou ter que sair da aula, tá? Tá bom, querido. Ô, Davi, a prof vai aguardar a sua história, tá? Do Pequenos Autores que você não mandou ainda pra prof, tá bom? E eu não sei se vai dar pra estar carregando porque meu carregador é muito curto. Tá, Davi, tu escutou que a prof pediu pra você fazer a história e mandar pra prof? Sim. Tá? Senão semana que vem vai ficar 2 histórias. Daí, senão semana que vem fica 2 histórias pra você fazer, tá? Aham. É que, na verdade, eu já fiz a história, agora só falta mandar. Ok, querido, então tá, obrigada, tá? Depois eu vou olhar no final de semana, então, quando você mandar. Beijo, Davi, aproveita o fim de semana. Ok, tchau. Beijo, tchau. Tchau, querido. Prof, eu tenho uma pergunta. Oi, Essa pergunta, tarefa, Maria. essa tarefa que é para fazer agora, esse fim, é para mandar? Não, a prof não pediu para mandar, a não sei que você queira mandar, tá? Tanto é que a gente está fazendo e já está lendo na hora para a prof ver como é que vocês estão pensando, tá bom? Tá bom. Quem terminou, meninas? Alice e Julieta, terminaram para a gente ler? Alice e Julieta. Falta a Alice, a Julieta, a Isadora. A Georgia e a Rafinha. Não, prof, eu já terminei. Ah, já terminou, Isa? Então lê pra gente como é que ficou o final. Ô, prof, história. eu e a Rafa estamos acabando. Tá, então a Isadora vai ler, depois eu chamo vocês. Isa. O menino Flor se transformou num menino muito gentil, amigável, sempre querendo ajudar os outros. E feliz para sempre ele foi. Fim. Legal. Ele nem teve curiosidade em saber quem eram os pais dele? Não, ele não ficou tão curioso, não. Tá bom. O seu final é mais simples, mas faz sentido, né? Dá para entender a história com esse final. Eu queria ser amigo dele, porque daí ele ia ser gentil e eu também. Ah, mas você pode ser amigo de todo mundo, Maria Luísa. É só ser gentil com as pessoas, que as pessoas são gentis com a gente, né? Eu não estou, não. Vou virar amigo dele. É só tratar os outros como gostariam de ser tratados. Exatamente. Senão ele vai tratar. Terminei. Ok, vamos ver a Geórgia e a Rafa, e depois quem? O Kalel?
Eu quero falar um negócio com você, prof. Posso rapidinho? Tá, só um pouco. Não, agora é as duas meninas, depois do Caléu é você, tá, Manu? Pela ordem de chamada, tá? Vamos lá, Rafa, pode ler o seu? Ao passar do tempo, o bebê Flor cresceu e o tempo foi esfriando cada vez mais. Eles decidiram se mudar. O bebê Flor não ficou muito feliz com a notícia. Quando chegaram no local, passou uma noite e aconteceu que o bebê Flor virou um humano criança e se divertiu muito com as meninas. Fim. Entendi. Prof, Georgia tem. eu ainda não acabei, eu já tô quase acabando. Só faltam algumas coisas aí, eu peço pra ler, tá? Ok, enquanto isso a gente ouve o Caléu e depois a gente começa. Caléu, como é que ficou o seu final? Tá. Eu vou ler pra ele. Ó. Alimentar-se. Depois dele, ele virou um gavião e protegeu as irmãs, os ninhos. Depois de anos, o Juninho levou as irmãs para uma mansão chique Juninho virou uma flor. E viveram felizes para sempre. Posso falar? Bem, você disse que ele virou um gavião, daí ficou cuidando das meninas. Você, Manu? E depois ele virou uma flor. Ok. E você, Manu? Eu já li, mas eu queria que eu fiz um desenho. Eu posso mostrar o meu desenho? Tá, Manu, a gente tá lendo, tá? Então vamos lá, Manu, rapidinho. Você terminou o que a prof sugeriu? Você acrescentou o que a prof sugeriu? Sim, mas eu já li. Tá. Sim, mas a prof sugeriu você colocar mais algumas coisas, né? Antes Ficou que bem eu legal o desenho, Manu. Ficou bem legal, como você imaginou. eram todas as flores, menos o que era a flor bebê. E aí depois passou 3 anos e todo mundo virou humano. Ok. Alguém mais gostaria de ler? Vamos fazer o seguinte, ó, enquanto a Geórgia termina para ela ler, vocês poderão ir ao banheiro, tomar uma água e a gente volta para a aula em 5 minutos, tá? Que a gente já vai começar a segunda aula, tá bom? Então, podem dar uma levantadinha, não precisa desligar, só sair, se levantar, tomar uma água, ir no banheiro se precisar, e voltem, tá bom? A prof vai ficar esperando a Geórgia enquanto ela termina. E aí, já vê se alguém escreveu a história para os pequenos autores, já deixa ali para a gente, se quiser ler, para depois, no final da aula, a gente ler. Isadora, você fez a sua história, né? Deixa eu mostrar, a prof já colocou um adesivo para você, tá? Deixa eu achar o seu nome aqui, Isabela, Davi, Fernanda, o Roger. Ó, Isa, a prof já colocou o seu título, que era o Passarinho Pastor, e pôs um adesivo, tá? Tá, prof. A sua história. Prof, hoje a gente tem aula de artes. Ah, eu sei, 3h15 só. A gente tem mais uma aula de português, Manu. Eu sei o que é para fazer na aula de artes, eu já fiz o trabalho. Já?
Deixa eu ver, o Noah não voltou. Maia Bevenuti? Você mora num apartamento? Eu sim. Você tem algum amigo aí? Aí no... Quê? Você tem algum amigo aí? Eu tenho. Quem? Ela se chama Catarina. E a sua irmã, né? É, que tá aqui do meu lado. A Sarinha assiste a aula dela e assiste a tua, Maia. Ela fica no sofá, aí no final da aula ela vem aqui. Oi, Sara. Não quer. Ela tem vergonha. Maia, ela tá no GT no primeiro ano. Ela tá no GT2. Eu não sei. Ela disse que tá, mas eu acho que ela tá no GT2. Tá passando microfonia. Noah, querido, você já fez a sua história de pequenos autores? Não? Tem que mandar para a prof essa semana, tá, querido? Senão, semana que vem fica 2 histórias para você escrever, tá? Pensa em algo bem legal. O Ítalo fez uma história bem legal de A minha história que eu fiz do passarinho pastor, eu não fiz no caderno de português. Então, eu arranquei do caderno que eu tava fazendo e coloquei ali, tá? Ah, não tem problema. Alice? Fala, Alice. Enquanto isso, eu posso lendo a história que eu fiz, entendeu? Ah, pode, isso, é. Vamos esperar o... A história do Pequenos Autores, a gente tinha que escrever a história em cursiva? Não necessariamente. Só se você quiser ir treinando, se você já consegue, tá, Roger? Pode ser em Roger, pode ser em script ainda, mas tem que treinar a cursiva, porque o mês que vem a gente só vai escrever cursiva, tá? Prof, eu Vamos ver acabei a história. Pra gente voltar para... Vamos ouvir a história da Alice, enquanto a Georgia está terminando dela, para a gente voltar Eu depois já para... acabei, prof. Já, Georgia, tá. Vamos só ouvir a história da Alice. 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 O gato diferente. Era uma vez uma gatinha toda branquinha que estava esperando filhotes. E o pai era todo pretinho. Na barriga da mangata, eles foram misturando. As cores. Eram pretos, outros pretos e brancos, e tinha um especial que se misturou preto e branco, que ficou cinza. Ele se chamava Tom. Juliana Miava muito. Miava muito. Ele se chamava Tom e miava muito. Quando queria
queria chamar a atenção. Para brincar. Um dia ele ficou muito curioso e pulou na janela do vizinho que não estava em casa, que estava na casa errada. Ficou miando até ser resgatado. Então, Que legal, Alice, escrevesse um monte, hein? Parabéns, a história é com sentido, muito legal. Lê-se em letra cursiva? ficou na janela do vizinho. Ah, e tu escreveu em letra cursiva e leu assim também? É. Muito bem, parabéns. Ó. Tá vendo? Eu posso falar uma coisa nunca? Então, a gente vai ouvir a história da Geórgia, que ainda é sobre o gavião, Mulião, gavião, tá, Caléu? E aí, depois, a gente fala sobre outros assuntos, tá? Para a gente terminar esse assunto e passar para outro, tá? Geórgia, você pode ler sua Posso começar a ler? Pode. Mulher ou gavião? Depois, quando o bebê Flor aprendeu a caçar, cantar e comer, ele começou a aprender mais coisas. Todas as noites, ele pensava nos seus pais. Sempre confiava que ia encontrar os dois. Pá. Depois de muito tempo, ele encontrou os pais e descobriu que quando ficar adulto ia virar gavião igual seus pais. Sim. Legal, Geórgia. Deu sentido para a história, muito bom. Ok, gente, podemos passar então dessa fase. Vamos passar para outra atividade. Caléu, você quer perguntar alguma coisa sobre o assunto do livro, da história? Caléu. Maria, eu não sabia que Então, você usava óculos. a Maria não usa, é da mãe dela. É bom colocar os outros óculos, né, Maria? Prejudica os olhos, querida. Vamos lá, gente, ó. Então, vamos continuar, depois o Caléu pergunta o que ele queria perguntar. Ali embaixo, alguns alunos confundiram na escrita de certas palavras, e a professora já indicou quais são. Sua tarefa será ajudá-los na correção delas. Se tiver dúvidas, procure-as no texto original ou no dicionário. Olha ali, a letra A. Foi durante a primavera que o filhinho aprendeu a andar e a falar. Essas 3 palavras estão escritas erradas. Se você sabe escrever certo ali embaixo, uma em cada linha, se não sabe, procura que elas estão escritas, tá bom? Ô, prof, qual é a página que você está falando? Vamos lá? Que papo. 98, Ô, prof, embaixo, continuação da atividade. O que é para número escrever 2. mesmo? O que é para escrever? Gente, ó. Gente, acompanha a atividade. Ó, tem 3 palavras escritas erradas na letra A. As 3 estão em negritos. Como é que se escreve essas palavras e o que está errado? Escreva corretamente ali embaixo, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem escrevê-las correto. Na letra 2? Eu quero falar No número 2, letra A, Noah. Eu quero falar uma coisa. Ah, tá. Eu não sei, mas primavera é separado ou junto?
Isabela, olha lá no texto como é que se escreve primavera. Está escrito errado, como é que se escreve? Olha lá no texto. É bem essa frase que estava escrito, ó. Foi durante a primavera que o filhinho aprendeu a andar e a falar. Ô, prof, a palavra que tá errada tá em negro, tá mais escuro ou mais claro? Está em negrito. Acharam? Prof, é no mais escuro ou no mais claro? Mais escuro, Manu, em negrito. Mais escuro está errado. Acharam? Podemos corrigir? Vamos ver se acertaram, então. Ó, primavera. É junto ou é separado, Manu? Junto. Junto. Então, se escreve primavera. Primavera. E a palavra andar, o que está errado? Noah, o que está errado na palavra andar? Tem 2 As. Então, o que temos que fazer? Tem que escrever ali na linha? Andar, certo? Tem que botar um A. Tem que separar. A andar. Aprendeu a andar. Não é junto, é separado. O que está errado na palavra a falar? Hein? A espaço falar. O que está errado na palavra a falar? Eu sei. O que está errado, Maria? Tá junto. Tem que separar o primeiro A. Isso. Pra Então, ficar a andar. isso aí. A falar. Separado. Agora, na letra B também tem 3 palavras. Prof, Isadora. desculpa que eu fui no banheiro rapidinho, eu tava furado. Tá, Isadora, a gente está fazendo a número 2 da letra A. Tem 3 palavras escritas erradas. A gente está escrevendo elas corretamente. Primavera, a andar e a falar, tá? Agora vamos para a letra B. Todas as tardes, a menina visitava o bebê até que um dia ele se transformou em um garotinho forte e saudável. O que está errado na palavra a menina? Alice, como é que se escreve isso? A menina é assim? A espaço menino. Isso, então, A separado, menina. Está escrito no texto. Como é que se escreve, Roger? Um dia, tá certo? Como está escrito ali na frase? Roger? Não, prof. Não, né? Como é que se escreve um dia? Um espaço dia. Isso, um dia, separado. Para dia.
Isso, na hora de ler parece que é junto, né? A gente tem que prestar atenção quando escreve texto, histórias, principalmente. Um dia o Mulian foi para a floresta, é separado. Um dia. E é saudável, forte e saudável. Como é que se escreve? Manu, e saudável? Eu sei também. E espaço saudável. Isso, então vamos escrever certo. E saudável. Saudável tem acento, hein? Saudável. Prof, eu gostei dessa atividade aqui que a gente acabou de fazer. Ah, é para procurar errar menos quando se escreve no caderno, né, Isabela? Nos textos, tá? Sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente tenta fazer corretamente daí na hora de escrever. Vamos continuar, então? Número 3. Um aluno escreveu histórias com trechos fora da ordem. Para ajudá-lo, numere os trechos na ordem correta. Então, ó, a gente tem 3 parágrafos de uma história e elas estão fora da ordem. A gente tem que ver qual é o número 1, qual é o 2 e qual é o 3. Ou seja, como é que começa a história, o que acontece no meio e como é que ela termina. Vou ler o primeiro quadro e vocês já vão prestando atenção, tá? Acompanhem ali. Nem bem havia saído da toca, avistou uma raposa vindo na direção deles. Dona Coelha sabia que a raposa adorava comer filhotes de coelhos e achou que ela estava faminta. Depois, mas se enganou, pois a raposa era uma velha amiga e todos puderam continuar o passeio felizes e contentes. O último quadro. Num belo dia de sol, Dona Coelha saiu da toca e decidiu dar um passeio com seus filhotes pela floresta. Uma história bem curtinha. Qual é o número 1, qual é o número 2 e qual é o número 3? O número 1 é o primeiro? Isa, tem que prestar atenção. Leia para você saber. A prof acabou de ler. Será que eu posso... Será que eu posso começar uma história assim? Nem ninguém havia saído da toca. Eu nem sei qual é o certo. Eu sei qual é o certo. Só um pouquinho, Maria Luísa, tá? Leia, Luísa, tenta descobrir qual é o pedacinho que começa a história. Qual que faz sentido? Eu sei, prof, eu já botei os números que eu acho. Ah, já colocou? Prof, eu também sei. Início. Já descobriu o início, Maia? Ok. Eu também. Vamos ver se o número Já bateu os números. a gente lê certo. Eu já coloquei. Tá, Roger? Noah, você também já colocou? Noah, você não? Então, vamos ver. O Maia Bevenuti. Número 1, qual é? Como é que começa a história? Num belo dia de sol, Dona Coelha saiu da toca e decidiu dar um passeio com seus filhotes pela floresta. Muito bem, Maia. Número 1. Número 2, Roger. Qual é o número 2? Número 2 é... Bem havia saído... Número 2. Nem bem havia saído da toca, avistou uma raposa, vindo na direção dela. Dona Coelha sabia que a raposa adorava comer filhote de coelho e achou que ela estava faminta. Muito bem. Número 3, qual é, Isabela? Oi, Roger. É que se eu soubesse um, eu sabia que eu ia saber o 2 e o 3, porque num belo dia não podia ser, mas se enganou.
Também Então, não dá só pra ser, né? É. Pronto. Isabela, qual é leia o 3 pra gente? Mas se enganou, pois a raposa era uma velha amiga e todos puderam continuar o passeio felizes e contentes. Muito bem. Então, 2, 3 e 1. Vamos para o último. O primeiro quadrinho. A princesa e o príncipe viveram felizes para sempre. Era uma vez uma princesa e um príncipe que viviam muito solitários em reinos distantes. Um dia, encontraram-se por acaso e começaram a conversar. Na hora, apaixonaram-se e decidiram se casar. Foi amor à primeira vista. Qual é o número 1, Manu? Qual é? Eu acabei quando você leu. Já... Manu, qual é o número 1? Manuela? Manuela, qual é o número 1? Tem uma pessoa que desligou o microfone da Manuela, mas eu não vou falar quem. Pra mim tá travado. Tá. Manu, qual era o número 1? Era uma vez uma princesa e um príncipe que viviam muito solitários em reinos distantes. Ótimo. Alice, qual é o número 2? Número 2. É que, prof, eu se perdi agora. Julieta já fez o 2? Página. Gente, Página. 91. Eu posso falar? Posso falar? Eu já sei. O Noah, depois a Maria. Eu Noah, também qual é o número 2? Um dia encontraram-se por acaso e começaram a conversar. Na hora, apaixonaram e decidiram se casar. Foi amor à primeira vista. À primeira vista, né? Maria Luísa, o final. A princesa e o príncipe viveram felizes para sempre. Muito bem, segundo ano. Então, ficou a atividade 3, 1 e 2. Muito bem. Ok? Olha só, a prof quer conversar algumas coisas com vocês. Alguém não quer falar? Ô, prof, Fala, querido. eu li um livro inteiro e outro livro na metade. Ah, que Eu vou ler a outra metade amanhã. Que legal, Noah. Parabéns, querido. Tem Parabéns. Tem 3 livros. O Legal. terceiro eu vou ler tudo. Ótimo, Noah. Isso aí, querido. Essa semana eu li um livro muito legal. Legal, Maria Luísa. Quem mais leu? Inteiro. Era isso que eu ia perguntar agora no final da aula. Quem fez uma leitura durante a semana? Porque apesar da gente ter um projeto Pequenos Escritores, tem da Serafina. tem que continuar lendo, tá? Manu, você vai... Peraí que eu vou pegar. Gente, Isadora, só um pouquinho. Manu, qual é o livro que você leu? Peraí que eu quero ver qual é o nome que eu esqueci. Isadora, enquanto a Manu vai ver, você fala. Qual é o livro que você leu? Eu li o do Felpo Filme. Legal. Agora está na hora de pegar outros livros também, tá, Isa? Tenta ler outras histórias para ter mais ideias depois para você poder escrever, tá bom, querida? Outro dia eu li 5 livros. Um da Joaninha,
outro da Princesa do Gigante, Legal. um da Árvore. Já peguei, Dá posso pra ver? falar? Deixa eu ver, Manu. Acomodem-se, queridos. Ah, que legal, Manu. Olha só, a prof consegue ver quem está lendo bastante, porque a hora que a prof pede para vocês lerem aí de casa, a prof está vendo quem está lendo, tá? Porque daí não tropeça, lê com fluência, está observando a pontuação, está dando sentido ao texto. Quem não está lendo, daí fica difícil a gente entender a leitura fica mais demorada. Então, precisa exercitar a leitura sempre, mesmo que não esteja escrito lá no planejamento da semana, mas uma aula de leitura a gente tem por semana, tá? Você tem que continuar fazendo em casa, tá certo? Sim. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, só um pouquinho, Isa, sobre as histórias, ó. Na história do Felpo, a gente leu o diálogo entre os personagens, certo? O que tinha no começo das falas? Vocês lembram? Qual era o sinal que tinha no começo das falas? O risco, o travessão. O travessão, né, Maria Luísa? Então, presta atenção, ó, a gente já aprendeu quando é que a gente usa o travessão. Quando tem fala de personagem, a gente usa o travessão. Vocês poderão fazer no início da linha, tá? Então, a prof já está falando isso, porque vocês estão escrevendo histórias, e durante as histórias, a escrita, vocês já poderão usar esses sinais gráficos, os sinais de pontuação. Combinado? Eu já não usava. Isso. Combinado. Segundo ano? Sim. Ok. Então, presta atenção na hora de escrever, tá? Além da ideia do texto, tem que pensar nos sinais de pontuação. Quando é pergunta, ponto de interrogação. Quando o personagem apresenta emoção, pode usar o ponto de exclamação, a gente já conversou sobre ele, tá? Quando termina de contar alguma coisa, usa o ponto final. E aí, letra maiúscula, sempre que o personagem vai falar, o que vai começar uma frase, nome de personagem, tá bom? Coisa? Prof, eu não sei se é isso, mas quando a gente faz uma história, às vezes tem, tipo, ali em cima da linha, tem, tipo, dois assim, negócio, daí você bota uma palavra. Aspas. E depois assim, quando termina a palavra. Esse sinal se chama aspas, tá, Isa? É quando tem uma citação. Não, é quando tem uma citação, ou quando tem algo, tá entre aspas, assim, tá explicando alguma coisa, tá? Ou tem uma fala que não é sua, mas é de alguém, daí você usa aspas, tá bom? Vocês não precisam usar isso na história ainda, tá? Vocês vão aprender a usar isso mais tarde. Mas os pontos principais, a gente já está conversando um tempão, vocês já conhecem. Então, é hora de começar a usar. Tá? Isadora. E às vezes, quando a gente lê os livros, para mim, eles acabam virando filmes. Isso. Pra mim, porque eu fico lendo e parece que é um filme. Então, gente, ó, a Maia Bevenuti tá aí ainda. A Maia, tá. Eu vou conversar com a Maia, se alguém quiser ficar até o final. Falta 5 minutos para a aula de artes, vou liberar vocês. Continuem lendo, se esforçando, escrevendo. Quem não mandou a história, termina e manda para a prof, tá bom? Aproveitem o fim de semana, divirtam-se e se cuidem, tá? Beijinho para vocês. A Alice também queria conversar, né, Alice, querida? Quem quiser sair, pode sair, se preparar para a aula. Bom fim de semana.